Meus amigos, que alegria! Voltamos mais uma vez a apresentar esse programa frente a frente com o Bernardo, que tanto amamos, que tanto queremos, que temos tanto prazer em levar até vocês. Não medimos esforço. Muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje nós temos um assunto que mexe comigo pela minha preocupação com o país. É o saber da aprendizagem, é a qualidade da aprendizagem que o jovem precisa ter. Eu até me permito tomar licença de falar o adulto também, com certeza, porque ele está ficando fora. Hoje nós temos muita alegria de receber em estúdio um expert disso, professor Marcos Bragança. Isso. Marcos, seja muito bem-vindo. A BCC Television agradece muito sua presença. Muito obrigado. E os nossos amigos que não deixam a gente jamais, eu tenho certeza que vão sorver muito o seu ensinamento. Seja muito bem-vindo. Eu abro a palavra para você poder se apresentar. Se você quiser falar sobre seus títulos, o que você faz, é muito bom. Eu, antes de mais nada, agradeço o convite e agradeço também a generosidade, né? Quando se fala que vai sorver conhecimentos, saberes, isso me coloca numa posição terrível, né? Porque temos que falar coisas importantes, né? Coisas que valham a pena serem ouvidas. Mas estou à disposição para esclarecer, para falar, enfim, estamos aí. Muito obrigado. Eu falo sorver porque nós temos uma plateia fantástica. Que bom. Que elas usam muito o programa para ter conhecimento, travar, bater de frente com aquilo que eles têm dúvida. O mundo hoje, com a parafernália eletrônica, com e-mails, com internet, as pessoas estão ficando muito confusas. Porque a prima facie parece que elas estão extremamente bem orientadas, mas na segunda vez o senhor já vê que não tem. A vida é cheia de confusão, cheia de falta de conhecimento. Sabe de uma coisa? Isso me lembrou muito a ida a um restaurante onde tem um cardápio de 10 folhas que você fica desesperado para escolher um prato. Ao passo que quando você vai no que tem um cardápio desse tamanho, 3 pratinhos, você fala, eu quero esse, acabou. Né? Quer dizer, e é o que isso é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Há um excesso de dados que dificilmente se transformam em informações e, mais difícil ainda, se transforma em conhecimento. Então, a gente está vivendo uma sociedade de uma certa abundância, né? E a gente precisa focar mais um pouco, selecionar mais o que quer saber, mais o que precisa. Mas eu acho que não só o jovem, mas o adulto, está difícil de você selecionar dados. As informações são muito rápidas. É verdade. Hoje você trabalha com 2, 3 informações contraditórias entre si, e você tem que digerir, tem que responder. É muito engraçado isso. E sem contar a fake news, né? Exatamente. Quer dizer que, de repente, você cai numa cilada e aí está respondendo uma coisa que nem existe. Nem Olha existe, que coisa. Exatamente. É verdade. Mas vamos lá. Então, eu vou começar uma pergunta a mais a nível de poder abrir o programa, porque eu confesso que eu tenho umas dúvidas que eu vou te perguntar. Tá ok. Que no meu são mais importantes. Quais os requisitos para ser um jovem aprendiz? Bom, a legislação do Programa de Aprendizagem do Ministério do Trabalho é a CLT, né? Está lá na CLT prevista. Então, são jovens de 14 a 24 anos. Então, se um jovem tem 23 anos e 9 meses, né, ele ainda pode ser aprendiz. Mas quando fizer 23 anos e 12 meses, acabou. A não ser que ele seja PCD, pessoa com necessidade especial. Aí, essa pessoa ela pode continuar, né, o tempo que for necessário para adquirir aqueles conhecimentos, aquelas técnicas daquela formação que está sendo dada. Então, esse é o princípio básico. Obviamente que a gente está vivendo, como você bem colocou, uma sociedade contemporânea onde a informação e a formação, né, elas caminham juntos. Então, de uma maneira geral, o mercado de trabalho ele cobra que este jovem tenha pelo menos concluído o ensino fundamental.
ou esteja em conclusão do ensino fundamental. Porque também é muito difícil você ter um aprendiz que tenha dificuldade de se comunicar, de escrever, de falar. Então, o ensino fundamental ele seria quase que uma linha de corte necessária para ele chegar ao programa de aprendizagem. As empresas, hoje, elas trabalham com sistema de cotas, alguma coisa desse sentido? A lei é muito clara. Ela prevê que você tem de 5% a 10% da totalidade dos seus funcionários como aprendizes, retirando dessa totalidade pessoas em cargo de gestão, pessoas de nível técnico ou nível superior. Então, tirando gestão, nível técnico e nível superior, tudo que sobra você tem que contar para calcular quantos aprendizes você precisa ter na sua empresa. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma empresa que tenha hoje 100 colaboradores. Desses 100 colaboradores, você tem 10 que são gestores, gerentes, diretores, enfim, 10. Desses 90 que sobraram, você tem mais 15, 20, vamos botar 20 para fazer a conta certa, que são pessoas de nível técnico ou superior. Então, tira. Então, você já tirou daqui 30. Então, só contam 70. 5% de 70 vai dar aproximadamente 3,5. Mas você não pode dividir um garoto pela metade, né? Porque, inclusive, ficaria difícil a escolha. Qual metade você ficaria? Né? Então, essa cota vai para 4. Então, essa empresa tem que ter, no mínimo, 4 aprendizes, podendo ter até 7. Me fala uma coisa, qual a importância para o país do jovem aprendiz? Bernardo, qual a importância? Bernardo, eu ousaria te dizer que o programa de aprendizagem talvez seja o melhor programa de desenvolvimento que esse país venha a ter. Então, vou te explicar por quê. Primeiro, porque para ser aprendiz, ele precisa estar matriculado e numa escola pública. Então, você já está selecionando... Precisa ser uma escola pública. Ele não pode ser uma escola particular? Pode, desde que seja bolsista integral, né? E aí tá. Pode. Porque o programa de aprendizagem é voltado para um público vulnerável socialmente, né? Então, esse jovem, ele precisa estar numa área de vulnerabilidade, consequentemente, você, ao tirar esse jovem e colocar no mundo do trabalho, você já tira dele a possibilidade de cair no crime, o que é muito comum nos dias de hoje. Para começar, então, a sociedade brasileira deveria exigir cada vez mais que você tenha programa de aprendizagem. Porque quanto mais jovens estiverem no mundo do trabalho, menos jovens estarão no crime. Para começar. Em segundo lugar, o programa de aprendizagem ele é formado de 2 componentes fundamentais, são chamados itinerário formativo. O primeiro itinerário é a formação da cidadania, onde ele aprende direitos, deveres, higiene pessoal, higiene comunitária, onde ele aprende como evitar, por exemplo, uma gravidez precoce, onde ele aprende a convivência social e mais, onde ele aprende como conviver no mundo do trabalho, que é diferente. Você, na convivência social, por exemplo, você se permite a fazer uma piada de mau gosto, o cara reclama, fica tudo bem, mas no mundo do trabalho não é assim. É muito complicado. No mundo do trabalho, às vezes eu vejo a empresa falar assim, isso aqui é uma grande família. E aí eu me dou o direito de pegar uma parte de uma frase do Papa Francisco, quando ele fala que família é onde tudo se perdoa. No mundo do trabalho, não se perdoa tudo. Você sabe disso. Então, quer dizer, e aí você vai e devolve para a comunidade um garoto com outro olhar. Copiando Paulo Freire, cada vez que você adquire conhecimento, você muda seu olhar para o mundo.
Então, Sabe a palavra. isso. Então ele volta para a comunidade e já vai varrer, já não vai jogar papel no chão, já vai saber utilizar o banheiro, porque às vezes a gente pega garoto que nem sabe usar banheiro. É impressionante. Sabe? Ele vai, faz lá sua necessidade, não dá descarga, não lava a mão, e a gente ensina tudo. E ele volta para a comunidade ensinando também. Ensina a própria família. A própria família. Então, ele evita a doença. Olha só que coisa legal. Então, a gente está falando de saúde e está falando de segurança. Falando tudo a partir da educação. Mais ainda, o empresário, quando ele é um bom empresário, eu não estou falando do empresário socialista, não é nada disso. Eu estou falando do bom empresário, aquele que trata com respeito seus colaboradores, aquele que quer levar a sua empresa para o mais além. Esse empresário se locupleta. Porque você imagina pegar um garoto como esse, bota dentro da sua empresa, ensina tudo para ele, esse garoto aprende inclusive qual é a cultura daquela empresa, e se esse garoto permanece, ele se torna fidelíssimo. É um empregado daqueles que morre, né, metaforicamente, pelaquela empresa. Ele quer o desenvolvimento. Veste a camisa. Veste a camisa. Você está entendendo? Então o empresário também se locupleta, né, dessa relação. E todos, então, sociedade, de uma maneira geral, o Estado, o empresariado, todos se locupletam. E tem uma coisa que é fundamental. Você sabe, voltando ao nosso papo inicial, nós estamos vivendo uma sociedade da informação. Quer dizer, não dá para parar de estudar. Se você quer hoje ser alguém na vida, você vai ter que estudar o tempo inteiro. Você vai se formar, vai ter que fazer pós-graduação. Vai fazer a pós-graduação, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doc, vai estudar o tempo inteiro. E isso o programa de aprendizagem não tira, porque como ele está ainda matriculado na escola, principalmente na escola pública, o que acontece? Ele tem um horário de trabalho e tem horário de estudo. E o programa preserva isso. Por exemplo, as férias dele só pode ser concomitante com a escola. O empresário pode dizer, não, você está de férias hoje, e ele continuar na escola, porque não vai ser férias. Então, percebe? Então, é um programa voltado mesmo para o desenvolvimento. E vou te falar uma última coisa. Bernardo, não existe melhor assistência social do que a educação. Porque tudo que você der para este sujeito, ninguém mais tira. Diferente de bolsa A, B, C, D. Então você dá bolsa esse mês para comida, no mês que vem o cara está batendo na tua porta e fala assim, ó, acabou lá, dá para me arranjar um arrozinho. Se você der remédio, ele bate no dia seguinte, pô, o remédio acabou. Mas educação, meu amigo, você deu, ninguém mais tira. Então, se existe alguma expectativa real de desenvolvimento desse país, essa expectativa está dentro da educação e tirando gente da área de vulnerabilidade social e trazendo para o mundo do trabalho. Eu acho que você está falando extremamente fundamental, porque você fazendo um aprendiz, você primeiro está tendo educação cívica. Sim. Certo? Cívica e higiênica, como você falou, uso do banheiro. Você vê muito jovem, tanto menina quanto menino, às vezes faz fora do vaso, Isso. por não saber usar, sabe? Isso. Quer dizer, são parâmetros que é difícil de você conseguir entender. Por quê? Mas isso é educação. É isso. E depois você começa a preparar e falar de um jovem se integrar à sociedade, que eu acho fundamental também. Eu, particularmente, eu sou apaixonado pelo programa do Jovem Aprendiz. Bernardo, eu vou te falar uma coisa que chega a ser impressionante. Se você pegar o dado estatístico da gravidez precoce numa comunidade favelada, você vai ver que esse dado ele chega a, hoje, segundo o IBGE, quase a 32% de jovens de 14 a 18 anos que ficam grávidas. Quando essa menina ela entra para o programa de aprendizagem, essa estatística cai assustadora, despenca. E despenca assim, ó. Então, das jovens que estão hoje no programa de aprendizagem, você não tem 5%. 5%.
Isso é saudável para toda a sociedade, porque uma jovem despreparada que dá à luz, ela vai ser uma mãe despreparada. Totalmente. E uma criança abandonada. Totalmente. Percebe? Então, esse valor ninguém tira, é da maior importância. Eu vou te pedir licença, porque eu quero começar, nós vamos fazer um pequeno break e nós já voltamos, porque daí eu vou querer falar um pouco da política das empresas em relação aos funcionários. Ok. Gente, nós vamos parar 1 minuto. Depois vocês vão dizer que é 1 hora. Não é não, é 1 minuto só. Nós vamos parar para um pequeno break. Voltamos já. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Oi, tudo bem? Eu sou a Bia Cobal. Renata de Paula, nós somos atrizes, apresentadoras e idealizadoras da ABA, Academia Brasileira de Apresentadores. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Temos o passo a passo com 6 dicas fundamentais. Conheça os conceitos básicos de comunicação. Saiba qual é a mensagem, para quem vai falar e qual o objetivo dessa comunicação. Compreenda a importância da sua imagem. A comunicação não verbal é a chave para o seu sucesso como apresentador. Seja curioso. Um repertório amplo e variado é uma ferramenta valiosa para um apresentador. Adquira conhecimento. Nossas oficinas de apresentação são intensivas e práticas. Providencie seu material de divulgação. Investir em boas fotos e links de vídeo fazem toda a diferença. Com certeza. Comece a trabalhar. Procure empresas que realizem o serviço de divulgar e vender o seu trabalho. A ABA oferece esse serviço para você. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Participe da nossa oficina prática para apresentador de TV, dias 21 e 22 de abril em São Paulo. Informações e inscrições por e-mail ou WhatsApp. Então até lá, hein? Tchau!
Voltamos, eu falei para vocês que não era 1 hora não, foi 1 minuto. Tá bom então, tá combinado. Então, Marcos, vamos falar agora um pouco, que é um assunto palpitante, que mexe comigo. Vamos falar um pouco sobre a política das empresas em relação a seus funcionários. Me parece que hoje nós estamos vivendo uma sistemática que eu acho um absurdo, mas os dados que nos chegam à televisão são bastante. Hoje as empresas não cortam determinado funcionário. Eu vou mandar o José e vou mandar o Paulo embora. Elas cortam números. Isso. Elas não estão prestigiando. Eu acho que o maior garimpo que uma empresa pode fazer é pegar um jovem, transformar aquele jovem vestindo a camisa Isso. com amor e plagiando, dando a vida pela empresa, Isso. plagiando você. Hoje as empresas estão, sabe, corta números e pronto. Pois e é. amanhã ela manda o jovem talento embora, e amanhã como é que ela vai fazer? Pois é. Olha só, essa coisa me lembra muito, né, a questão dialética da gestão do recurso humano, né? Eu posso ser ousado? Deve. Então tá. A gente vive no Brasil uma situação que é terrível. Nós somos muito inteligentes, brasileiros muito inteligentes. E o brasileiro, e aí é uma crítica, ele é um grande leitor de orelha de livro. Totalmente. E aí o que ele faz? Ele lê a orelha do livro e diz assim, cortar custos cortando pessoal. Ele não continua a ler, ele fala, bom, já entendi, eu sou brasileiro, sou inteligente, brasileiro não desiste nunca, eu também não vou desistir, então vou cortar. Isso é um problema sério. A gente vive hoje nesse país uma crise de competência que atinge a todos os níveis, todos. Você tem hoje problemas de competência na engenharia, na medicina, na política, então nem se fala, na área de segurança, enfim. E o empresário está dentro desse contexto. E ele esquece que hoje, para ele ter sucesso na sua empresa, ele precisa ter um bom atendimento, prestar um bom serviço e ter um preço que o mercado entenda que é o preço correto. Esses 3 elementos são fundamentais. Mas ter um bom atendimento, né, ter um bom serviço e ter um bom preço, se não tiver um bom atendimento, ele dança. Porque você não fica em pé com 2 pernas, você precisa de ter uma terceira para te dar apoio. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Você vai hoje num restaurante e te serve uma comida que você não gostou. Mas o garçom foi solícito, tentou te ajudar, te ofereceu alguma coisa, te atendeu de forma fantástica. Você volta. Volta para experimentar. É fácil. Agora, imagine o contrário. Você come uma comida maravilhosa, mas o garçom é grosseiro, ele não te atende, você para conseguir alguma coisa tem que ficar pedindo, ó, pelo amor de Deus, para o cara vir. Você não volta. Você não volta. Porque o determinante passa necessariamente pelo atendimento. E o atendimento é feito por pessoas. Por pessoas. Quando uma empresa não entende que ele tem ali um colaborador que tem a história daquela organização, que tem a cultura daquela organização e que interpreta essa história e essa cultura da melhor forma possível para fidelizar o seu cliente, se a empresa não entende disso, ela está, como se diz na minha terra, perdeu o playboy, entendeu? Ela perde o seu cliente por falta de um bom atendimento. Ele pode ter o serviço que for, mas se não tiver o bom atendimento, e o atendimento é feito por pessoas, você não faz atendimento por robô, entendeu? A automação, ela tem limite. Você precisa ter o olho no olho. Todo negócio, ele precisa partir de uma relação de confiança. Eu faço negócio com você porque eu confio que você vai fazer a sua parte e eu faço a minha. Porque se eu não tiver confiança em você, eu não faço negócio com você. E uma coisa muito gozada que eu tenho recebido dados, o brasileiro, não sei se o povo mundial é diferente, mas o brasileiro, por exemplo, ele não confia no atendimento eletrônico. Isso. Você falar com uma máquina. Isso. Dizem que chega a 70%, 80% quando atende
o atendimento virtual, a pessoa desliga o telefone. É verdade. É Porque verdade. ela não acredita. Porque, lamentavelmente, a gente não está falando da crise de competência, a crise de competência também está no povo. E, lamentavelmente, ele leva em conta o histórico de que foi passado para trás em vários momentos. E aí, se ele não consegue olhar um olho no olho, não vai. Ele não faz. Não vai. Ele não faz. Não vai. É o antigo fio do bigode, né? O fio do bigode garante o bom negócio. Depois, eu acho que tem uma certa coerência a pessoa ter medo. Sim. Porque o país está vivendo, eu acho, que o pior momento que o Brasil já viveu. É verdade. A pessoa perdeu a confiança política, a confiança no judiciário, que o judiciário está se igualando aos parlamentares. É verdade. O presidente da República é odiado. Eu acho que não tem no país um presidente que foi tão odiado como o atual. É verdade. Então o Brasil está vivendo uma falta de confiança, uma coisa de não aceitar. Isso. Mas o brasileiro é extremamente pacífico. É verdade, é verdade. E eu quero, ainda voltando para o tema da nossa conversa, eu quero voltar e colocar isso, porque quando vem um jovem trabalhar com a gente, e a gente fala de educação corporativa, a gente fala, por exemplo, de ética. E ética é uma coisa muito diferente de moral. É muito diferente de moral. Por exemplo, não é imoral você vender um carro para mim, né, um carro todo quebrado dizendo que o carro está perfeito, mas é falta de ética. Percebe? Então, a gente consegue mostrar para o garoto que é de fundamental a moralidade e a ética para que haja convivência social. Né? Hoje, por exemplo, o Galvão Bueno, volta e meia, fala assim, não, levanta o braço, diz que não foi falta, diz que não foi pênalti. Não foi pênalti não, fui eu que fiz. Né? O Brasil vive essa crise. Ele vive essa crise da falta da moralidade e da falta da ética. E isso, o programa de aprendizagem, diferentemente da escola formal, porque a escola formal ela fica muito preocupada com conteúdo, ensinar matemática, história, geografia, língua portuguesa, né? E por vezes, né, segue o exemplo, o professor é um exemplo, e aí ele pode aproveitar para educar, né? Mas no programa de aprendizagem não, no programa de aprendizagem a gente fala sobre ética e fala sobre moralidade, na expectativa de convivência Como isso social. é importante Muito para o garoto. É verdade. Como se faz, isso eu te pergunto, para tirar a criança dos morros? O Rio está vivendo, eu acho, o pior momento da vida dele. Isso. Mas também não está muito diferente dos outros lugares. São Paulo não tem tanto morro. Isso. Mas os bairros periféricos estão na mesma situação que está o morro. Você está entendendo? As crianças não descem o morro, porque os traficantes, os líderes de comunidade não permitem. Porque hoje o tráfico, ele está procurando crianças de 8 a 9 anos. Não é mais de 14, 15. Hoje ele quer criança de 8, para doutrinar, lavar a mente dele, para ele ser traficante e trabalhar para o tráfico. E morrer aos 14. Morrer aos 14, exatamente. Mas, como Bernardo, se faz esse processo? Então, vou te dizer, tudo que a gente faz na vida, ou é por prazer ou necessidade. Não tem jeito. Eu, por exemplo, estou aqui conversando pelo prazer. Pelo prazer que tenho de conversar contigo, de trocar de experiência, de falar alguma coisa. Né? Mas antes eu tive a necessidade de estudar. E mais, quando a gente faz por prazer ou necessidade, existe um último componente que é de fundamental importância: reconhecimento. Fundamental. Fundamental. Então, quando o traficante, quando o garoto, ele é seduzido pelo traficante, ele é seduzido porque ele vai botar uma AK-47, uma R-15 no ombro, e a comunidade vai reconhecer, não pode mexer com esse cara. Esse cara é terrível. Ou pior, quando ele te assalta, pega teu celular e por nada te dá um tiro, porque quando ele chega no... Exato, ele é reconhecido, temido na comunidade. Esse mesmo raciocínio tem que ser feito para a sociedade. O garoto ele tem que ter prazer de aprender,
necessidade de estudar e ser reconhecido como cidadão, ser reconhecido como gente, ser respeitado. Não é possível ver as cenas que a gente viu semana passada de um jovem que foi abordado pela polícia, o policial, a primeira coisa que fez foi dar um tapa na cara do jovem. Isso não é mais possível. Ele não está contribuindo com nada, né? Marcos, a grande verdade é que o policial está com tanto medo. Também é verdade. Eles estão com tanto medo. Tem policiais, eu sou advogado, hoje eu não estou mais advogando. A minha vida toda, durante 37 anos, eu fui do tribunal de júri. Sei. Fiz os júris mais. Hoje o policial, ainda eu venho, eles me procuram, eu oriento, mas não pego mais a causa. Doutor, eu atirei de medo, ele fez assim, eu atirei. Eu tenho pavor. Meu irmão, que também era policial, morreu. Não sei quem, morreu. Isso. Eles estão trabalhando com medo danado. Pois é. Por isso que está tanta violência. Pois é. E por isso que a educação é fundamental. É Principalmente total. a educação pela paz. É total. Isso é fundamental. É total. Isso. Lá no Instituto Brasileiro de Aprendizagem, no Saber, nós temos um programa que é Educação pela Paz, onde a gente vai diminuindo a agressividade do jovem e mostrando tolerância para a diversidade, tolerância com respeito ao próximo. Isso é de fundamental importância. Então, volto a te dizer, ele tem que estudar pelo prazer, ele tem que aprender pelo prazer. Ele tem que estudar pela necessidade, porque ele quer ser alguém no mundo. E ele tem que ser reconhecido como cidadão. Meu amigo, esse é o grande mistério que o Estado brasileiro precisa resolver e colocar para a sua sociedade de uma forma de ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais pacificada. Agora, como está chegando no fim, eu tenho umas perguntas que eu preciso te fazer. Fica à vontade. Qual o segmento da sociedade que mais contrata aprendiz? Administração. Hoje o maior curso do Programa de Aprendizagem do Ministério do Trabalho é o curso de administração. Seja para auxiliar de escritório, seja para auxiliar de administração, enfim, é o curso de gestão. Esse é o segmento, porque inclusive é o segmento genérico, né? Então, uma indústria contrata para administração, uma prestadora de serviço contrata para administração, a sua empresa, né, contrata para administração. Hoje esse é o maior curso. Agora, um segmento, você acha que são todos? Todos. O de serviços, sem dúvida nenhuma, é o maior. Né? Serviço e comércio varejista são os dois maiores segmentos da economia que contratam. Eu tenho muita curiosidade que você toque na reforma trabalhista. Você está entendendo? Mudou alguma coisa para o jovem? Continua igual? Não. Nós temos um problema seríssimo para resolver, que é o seguinte: o jovem, como ele trabalha 6 horas, ele ganha proporcional ao salário mínimo por 6 horas. Portanto, ele está inserido naquele conjunto de trabalhadores intermitentes que ganham menos de um salário mínimo e que tem que completar a contribuição do INSS para contar para a aposentadoria e os demais benefícios. Isso o governo não resolveu. Então você imagina, olha só que confusão que a gente está, né? Você tem um jovem que vem oriundo de uma favela, oriundo de uma comunidade, ele ganha menos de um salário mínimo, aquele dinheiro de fundamental importância, e ele ainda tem que completar para pagar o seu INSS. Então, no que diz respeito à reforma trabalhista, nós temos pontualmente essa situação para o governo federal resolver. Quer dizer, tirar, né, do quem ganha menos de um salário mínimo, o jovem aprendiz. Essa é uma questão. Por outro lado, você também tem uma questão que precisa também ser resolvida, porque como ele abriu a possibilidade de terceirizar, né, a atividade principal de uma empresa, né, a empresa começa a ficar isenta de contratação daquela cota de aprendizagem, porque ela não tem, ela contratou de fora. E a empresa terceirizada nem sempre tem o espaço para o aprendiz estar lá. Então, isso é uma questão também que precisa ser resolvida. Hoje, no Congresso Nacional, a gente está discutindo isso, tá? Né? Existe uma coisa chamada cota social, onde as organizações não governamentais assumem também o treinamento prático de alguns jovens, né? Empresa de vigilância, por exemplo, você imagina, uma empresa de vigilância tem 10 mil homens, né? 10 mil homens.
mas ela vive num escritório desse tamanho. 10 mil homens, vamos supor que ela tenha 500 aprendizes. Onde ela vai botar 500 aprendizes num escritóriozinho desse tamanho? Então, a reforma trabalhista, ela trouxe, obviamente, solução, né, para grande parte dos trabalhadores brasileiros, e a prova é isso, o aumento de número de carteiras assinadas e tal, mas ela precisa resolver isso em relação ao programa de aprendizagem. Marcos, te agradeço demais a entrevista, só que eu te confesso que você respondeu 10% daquilo, porque o assunto é tão vasto. Com certeza. Que eu vou tomar liberdade de te convidar para um segundo tempo. Voltarei. Voltar aqui, continuar. Sem problemas. A tua entrevista foi deliciosa. Eu tenho certeza que quem está do lado de lá gostou, curtiu barbaridade, e eu queria que você voltasse. Nosso tempo já acabou. Então, eu queria que você falasse alguma coisa para o público, se você quiser deixar teu e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Bom, eu queria, aproveitando o mote, eu queria deixar o meu e-mail, é marcos.braganca, é o Bragança sem a cedilha, @saberaprendizes.org.br. E nós temos um programa de educação profissional que hoje é referência no estado de São Paulo. Então, todos aqueles que quiserem conhecer esse programa e o sucesso desse programa, entrem em contato que nós teremos imenso prazer em recebê-los no Saber. Meus amigos, eu acho que a entrevista de hoje bombou. Foi uma coisa deliciosa. Nós entrevistamos uma pessoa que conhece muito e que muito ele nos ajudou, nos orientou, abriu nossa visão. Agora o jeito é seguir. Muito obrigado a todos. E como eu sempre falo, às vezes eu agradeço o pessoal da Grécia, da Turquia, da Índia, da África, da América do Sul e principalmente do Brasil. Obrigado pela audiência. Obrigado por vocês estarem sempre com a gente. Sabe uma coisa? Fui.